Olá, caro ouvinte, podcast e strikes. Recentemente, tivemos notícias de casos em que uma fala incomum de um convidado gerou severas punições aos donos do podcast. Aí você deve se perguntar, um convidado pode me prejudicar? E se acontecer, o que eu devo fazer? Afinal de contas, como eu posso fazer para evitar uma punição? Isso já aconteceu com você? Eu sou a Marina, advogada, e aqui no podcast do escritório Afonso Lima Advogados, o podcast legal, nós vamos trazer toda semana conteúdos informativos para que você possa saber seus direitos. Hoje, eu estarei muito bem acompanhada pelo meu sócio, Gustavo, para falar mais sobre strikes e podcasts. Tudo bem, Gustavo? Salve, salve pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast legal, e que a gente trata aqui de questões do cotidiano de vocês, de direitos, principalmente voltados a direito digital, cibersegurança e coisas desse tipo. Então hoje é um assunto que foi requisitado, né, em função de alguns acontecimentos, alguns não tão recentes, outros bem recentes, a respeito da questão da punição em cima do host, né, da pessoa que está hospedando o podcast, a pessoa que está entrevistando o canal da pessoa está sofrendo punições em função de palavras, falas descabidas, enfim, coisas que não deveriam ser feitas pelos convidados, né, Marina? Então, assim, como a gente não tem como controlar o que um convidado fala, fica uma questão meio nebulosa, né? Exatamente. Então, assim, como a gente está falando, não é novidade para ninguém que os podcasts eles estão em todo lugar na internet, né? Então, com essa expansão absurda, virou uma febre, principalmente na quarentena, né, na pandemia, diversos problemas começaram a aparecer, como sempre, né? Quando surge uma coisa nova, os problemas novos surgem junto com ela, né? Nesse caso, começaram a acontecer strikes, mesmo que as atitudes não partam dos donos do canal, e sim do convidado, né? É isso que o Gustavo está falando. O que a gente está querendo focar aqui? Não é o host do podcast, né? Não é o entrevistador, é o convidado. O cara é convidado, ele não é o dono do canal, ele não administra o canal, ele só foi convidado para participar de um ou de uma série de episódios. E aí, nesses episódios, o cara desanda a falar um monte de besteira, violar um monte de política, e aí, o que acontece? O canal toma o strike, toma a punição. Né, Gustavo? Fala aí de alguns exemplos que isso aconteceu. Não, recentemente, inclusive, né? A gente tem notícia de uma situação com o Flow Podcast, né? Que é um podcast pioneiro nessa questão da publicização, né? Eles botaram a luz em cima do podcast. Obviamente não são os primeiros a fazer, mas sim foram os mais famosos, os que popularizaram essa questão no Brasil. E hoje já não são os maiores, mas não importa, né? Eles são muito grandes, sempre vão ser os pioneiros, né? E aconteceu com eles o seguinte: um convidado, eu acho que vale a pena a gente nem identificar, né? Um convidado, ele pegou, falou uma coisa descabida ali, e como o clima no Flow é muito descontraído, ele sempre assim, acontece, às vezes solta um palavrão ou outro, enfim, normal, isso aí não tem problema. O que aconteceu foi que a plataforma entendeu que o convidado falou uma coisa que não deveria, que violaria os termos de uso, e simplesmente suspendeu o Flow por uma semana. Foi uma punição bem grave, sem, assim, não deram nem oportunidade para o Flow se explicar, entendeu? Então, foi um negócio muito complicado, ainda mais para eles, que sim, eles fazem muito dinheiro, mas eles têm muita despesa também, então eles precisam que o canal esteja ativo, que o canal possua as visualizações, que eles consigam engajamentos, que eles consigam a monetização dos vídeos, né? Então uma punição dessa é muito séria para um canal desse tamanho. Mas mesmo que não seja um canal desse tamanho, a gente tem outro exemplo também. O Master Podcast, que tem o vinheteiro e o outro host, eu esqueci o nome, mas é um cara desse mais famoso também. Eu conheço meio o vinheteiro. Eu não me lembro, eu só me lembro do vinheteiro. Porque já faz um tempo, esse Márcio já morreu faz um tempo. Mas ele não morreu, voluntariamente, entendeu? Ele morreu, na verdade, por conta de que um convidado, que eu também não vou identificar, né? Vocês, no Google aí, vocês conseguem saber. Falou um monte de besteira, o YouTube pegou, excluiu a conta.
Acabou. O canal morreu ali, por conta dessa situação, entendeu? Então, gente, é muito complicado. É um assunto que veio à tona novamente por conta do Flow, porque vocês sabem que os strikes, eles mancham o canal. Você toma um strike, se você continuar tomando strike, você perde o canal, independente da quantidade de visualizações que você tem, independente da quantidade de vídeos que você tem, independente da quantidade de seguidores que você tem. Não tem essa. Tomou strike, fique esperto. Exatamente, né? E como você estava falando, no caso do Flow repercute muito, porque eles são a referência do podcast no Brasil, né? Eles trouxeram para o Brasil o conceito do Joe Rogan nos Estados Unidos, né? Eles mesmos dizem que eles são inspirados no Joe Rogan, que eles viram ele, acharam a ideia boa e trouxeram esse conceito para o Brasil de ser justamente um espaço em que eles chamam todo mundo. Eles chamam de Marcelo Freixo, Fernando Haddad a Eduardo Bolsonaro. É todo mundo. Eles chamam todo mundo. O que eu quis dizer é exatamente isso. Eles viraram referência. Eles não são os primeiros a fazer podcast. A ideia não é deles, nem no Brasil. Já existiam podcasts há muito tempo aqui no Brasil, há muito tempo. O que eles fizeram foi popularizar o conceito. Sim, e agora eles viralizaram. Agora todo mundo copia, porque eles ficaram bem famosos fazendo isso. Inclusive os dois, individualmente, já estavam com o canal um pouco flopado já. Então isso foi uma forma de dar uma repaginada na imagem deles e fazer um trabalho diferente e que deu super certo, né? Exatamente. E aí eu tô ressaltando esse ponto porque justamente por ter essa característica de a gente conversa com todo mundo, o que eu acho democrático, eu até acho que é um ponto de vista, é uma boa proposta. O problema é que você realmente chama todo mundo, então dependendo, não vou citar nomes, vai sentar um doido ali que vai falar um monte de besteira. É difícil controlar, né? É difícil controlar o que a pessoa tá eles não vão editar. Né? Ainda mais num ambiente que é completamente plural e que a liberdade ali flui de uma forma muito natural, né? Então, às vezes o papo vem para um assunto mais complicado e às vezes o convidado pode se exaltar, enfim, e isso pode prejudicar o canal que está rosteando, né? O canal que está ali fazendo a função de entrevistador. Exatamente. Então, assim, por conta desse caso que a gente está citando, né, e também por conta do Master Podcast, é importante a gente falar sobre a origem dos strikes e das punições em canais do YouTube. Assim, agora, falando genericamente, né? Os strikes, eles podem vir de diversas formas. Seja de reivindicação por direitos autorais, feita por próprios usuários, aquela questão do Content ID, vocês podem, inclusive, ver no nosso episódio anterior, a gente falou sobre essa ferramenta chamada Content ID, a gente vai deixar na descrição. Seja por supostas violações dos termos de uso da plataforma, ou seja, você toma o strike do próprio YouTube. Então, de uma maneira ou de outra, aí é que tá, aí que é a nossa proposta de hoje. Como fazer para tentar evitar problemas nos vídeos, Gustavo? Quais são as dicas para evitar problemas em vídeos? São 4 dicas que a gente dá para vocês, né? A primeira e mais óbvia, direito autoral. Gente, somente use materiais de domínio público ou que tenha autorização de uso por parte do autor. Então, assim, a gente, enfim, recentemente, a gente faz muito conteúdo voltado a essa questão de direito autoral, porque é a parte mais comum, na verdade, né? Os termos de uso podem não parecer, mas apesar de ter, mas é mais meio que no submundo do YouTube, né? O pessoal que é mais famoso, assim, eles tomam muito cuidado, eles estão há muito tempo já na plataforma, então eles sabem mais ou menos como é que a banda toca, então eles não costumam vacilar com essa questão de termo de uso. Agora, direito autoral, até os maiores sofrem com isso. É só olhar o caso do Rato Borrachudo, que ficou muito famoso. Sim. Tomou com razão o strike, sabe? Muita gente critica porque ele, enfim, ficou muito triste, muito chateado e tal, mas assim, faltou uma orientação jurídica. Agora acredito que ele já esteja orientado e não vai repetir o erro. Mas é isso, gente. Direito autoral. Inclusive, a gente até fez, né, um conteúdo sobre essa questão de tomar essa reivindicação do direito autoral por conta de imagens ou vídeos de domínio público, né? A gente já fez, a gente pode deixar aqui na descrição para o pessoal. Mas evitem isso, né? Evitem conteúdos que não sejam de vocês, né? E se for usar materiais, que sejam materiais públicos, né? Então tem algumas plataformas que pode ser feito isso. O Pixabay, essa licença Creative Commons, são alguns exemplos, né? A própria biblioteca do YouTube. O YouTube disponibiliza
uma série de conteúdos, principalmente, por exemplo, música de trilha de fundo, né? Você tem plataformas que são verdadeiros geradores de vinheta para o seu canal. Então, assim, tem recursos, tem formas de você não ofender direitos autorais das pessoas, assim como também a gente sempre dá essa dica, você pode fazer uma troca de figurinhas, às vezes um artista que está começando, que está querendo divulgar o trabalho dele, pode licenciar gratuitamente mesmo, para divulgar o trabalho dele, ele faz para você. Enfim, tem uma série de formas de você ter acesso a material bacana para o seu vídeo, para o seu conteúdo, sem violar direitos autorais. Isso que é bem importante de falar. Tipo, mas eu tô começando, eu só tenho um celular, a minha internet, ainda é a lenha, né? O meu computador ainda é a manivela, e eu vou ter que pagar. Não. Tem um monte de banco de dados, tem um monte de ferramenta que você pode fazer um conteúdo bem bacana e gratuito e sem ferir direito autoral de ninguém. Fica a dica. Isso. A segunda dica que a gente pode dar pro pessoal é evite ofender as outras pessoas, né, gente? Isso é muito básico, mas a gente também já fez um conteúdo sobre ofensas na internet e liberdade de expressão, porque as pessoas confundem muito essa questão de mas eu tô falando o que eu tô pensando, e daí? Quem se ofendeu que se dane. Não é bem assim, pessoal. Nem aqui, nem nos Estados Unidos, inclusive, que é o rei lá da liberdade de expressão. Nossa liberdade de expressão não é absoluta. Aliás, nenhum direito é absoluto, né? Vamos deixar claro pro pessoal, nem mesmo direito à vida é absoluto. Sim. Né? Em casos que Exatamente. Você tem que ponderar direito à vida e outro direito, e às vezes outro direito prevalece, né? Tem toda essa questão que as pessoas falam, mas isso é censura, eu não posso dizer o que eu penso, mas aí é que tá, como a gente deixou bem claro nesse conteúdo, que também vai ficar aqui na descrição, de ofensas pela internet e liberdade de expressão, é uma confusão muito comum, que o próprio Monark, inclusive, faz, né, no Flow, que é o seguinte: você pode falar o que você quiser. No Brasil, você pode falar o que você quiser. Pode falar. Agora, você é responsável pelo que você fala. Você não mora numa caverna. Pelo excesso. Exatamente. Obviamente, o conceito de censura, pessoal, é ter um órgão estatal ou não, paraestatal, que vai regular o que você vai falar antes de você falar. Isso é censura. Você falar e depois ser punido e ter que indenizar outras pessoas, isso é censura. Isso é responsabilidade civil mesmo. Porque você falou, você cedeu e você ofendeu outra pessoa, e outra pessoa tem todo o direito de ficar ofendida e pleitear alguma indenização pelo direito à honra dela. Agora, e mesmo assim, você só vai indenizar depois do processo, com contraditório, ampla defesa, vai ter advogado, vai ter juiz, vai ver se você tem razão, se você não tem. Então não é assim. Censura no sentido técnico dela, né? O pessoal confunde muito, mas censura no sentido técnico era o que o DOPS fazia na ditadura, por exemplo, aqui no Brasil. Os artistas, por exemplo, hoje em dia vocês são artistas, mas na época, o Caetano Veloso, o pessoal, o Gilberto Gil, o pessoal... Chico, nossa, todos. Escrever as letras e enviar esse órgão para esse órgão aprovar. E muitas vezes modificavam palavras e coisas, expressões, e eles tinham que cantar a versão modificada. Isso é censura. Isso é censura. Várias músicas, né? Eles tiveram que esperar acabar a linha dura para poder soltar. Eles, na verdade, tinham um monte de música já escrita, gravada, e não podia soltar por conta da censura. Isso é censura. Censura seria isso. Um eventual presidente da República pegasse o roteiro de youtubers e olhasse e falasse assim: eu não quero que você fale sobre isso, eu não quero que você fale sobre isso, eu não quero que você fale sobre isso. Nem grava o vídeo. Isso não significa necessariamente que seja conteúdo de política, tá, gente? Pode ser qualquer motivo, porque na época censurava até coisas de moral e bons costumes. O que os militares entendiam que era contra as morais e bons costumes, eles cortavam. Então, se você for falar um palavrão, por exemplo, já era. Isso é censura. Agora, você ofender pessoas, ofender grupos, ofender categorias, enfim, ofender uma parte da sociedade, ela pode se sentir no direito de entrar com um processo, você pode se defender. Isso é outro mundo, muito diferente. Então, não faça calúnia, injúria, difamação nos seus vídeos. É o básico. Exatamente. Bom, e aí, continuando as nossas dicas, vamos para a nossa terceira dica, né? A gente sabe
que as políticas, os termos de uso das plataformas são muito abertos e imprecisos. A inteligência artificial do bot é ruim. A gente sabe disso, tá? Só que mesmo assim, vocês têm que tentar seguir à risca e saber de cor e salteado os termos e políticas da plataforma para evitar problemas com seus vídeos depois. A gente sabe que muita coisa é aberta, muita coisa obscura. O próprio algoritmo, como é que é a distribuição de conteúdo, é uma caixa de Pandora, ninguém sabe como é que isso funciona. E eu acho que é proposital, a própria plataforma não quer que a gente saiba mesmo como funciona, tá? Mas, assim, o que a gente pode fazer é tentar seguir o que está escrito ali. Então, a gente elaborou aqui, deu uma resumida aqui para vocês. Como é que é, Gustavo? No caso do YouTube, né, 2021 agora, evite conteúdo pornográfico ou sexualmente explícito. Básico, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é de upload, né? Vamos combinar. Segundo, vídeos que incentivem outras pessoas, especialmente crianças, a realizar ações que podem causar lesões corporais graves. Aquele famoso não tente isso em casa, né? Pois é, né? Ainda nessa questão do que a gente estava falando, sobre opinião, né? O que a pessoa fala. Então, é conteúdo que promova ou apoie violência com base em raça, origem étnica, religião, deficiência, gênero, idade, nacionalidade, condição de veterano de guerra, classe social, orientação sexual, identidade de gênero, ou seja, qualquer conteúdo que venha a incitar ódio com base nesse tipo de coisa. Nesse caso, existem até tratados internacionais, tá? Isso não é nem porque o Mark Zuckerberg, o pessoal do Google, não. Tem tratados internacionais, ou seja, isso passou na mão de centenas de pessoas para isso ser assinado, tá? Que legitimam as próprias plataformas a fazer o controle do conteúdo para proteger direitos humanos. Então, nesse caso de discurso de ódio contra a raça, origem, religião, deficiência, gênero, idade, orientação sexual, etc., tem tratados internacionais que dizem que a plataforma pode, de cara, se identificar esse conteúdo, tirar o conteúdo do ar. Eles estão respaldados por lei na hora de fazer isso. E isso que a gente está falando aqui, gente, não é a gente que tirou da nossa cabeça, não, tá? Isso aí tá nos termos de uso do YouTube mesmo. Seguindo, conteúdo violento ou sangrento, né? É uma consequência lógica do que a gente está falando, né? Sim. Postar vídeos ou comentários abusivos, que aqui, né, é aquela fiquem abertos. Não crie descrições, tags, miniaturas ou títulos enganosos para aumentar as visualizações. A não ser que você seja o editor do Casemiro, aí você está autorizado. Aí pode fazer o bait, né? O bait faz parte do conteúdo bait. Atitudes como comportamento predatório, perseguição, ameaça, assédio, intimidação, invasão de privacidade, divulgação de informação pessoal de outras pessoas, incitação a ato violento ou incitar a violação a termo de uso também é contra as políticas da plataforma. Isso. Enviar vídeos que não tenham sido feitos por você ou utilizar conteúdo de propriedade de terceiros, né? O famoso violação de direitos autorais. Direitos autorais, né? E também, ainda parcialmente relacionado com esse último tópico, criar conta com o intuito de se passar por um outro canal ou por outra pessoa. É aquele marketingzinho emboscada. Você se veste de um outro canal que já é conhecido para pegar carona na audiência do cara. Entendeu? Para ver se um desavisado assiste seu vídeo. E também não pode. E a quarta dica que a gente tem que dar para vocês, pessoal, é instruir o seu convidado, assim, um bate-papo informal, não precisa obrigar ele a seguir nada, nem assinar nenhum contrato, nem nada do tipo. Mas uma instrução normal para não quebrar essas regras e termos de uso da plataforma, né? Não é nem questão de censura, como a gente falou, algo do gênero, é apenas bom senso, né? Ser prudente aqui é a regra de ouro. Já que se houver alguma punição, o bot da plataforma provavelmente vai direto em vocês. Então, né? Desmonetização, remoção de conteúdo ou mesmo exclusão de canal em casos mais graves são atitudes que podem acontecer se tiver algum tipo de violação. Então a gente está dando essas 4 dicas para vocês se precaverem. Exatamente, né? Mais uma vez reforçando isso, não é nenhuma questão de formalidade
ou que você vai ter que pautar o que vai ser dito ali e tudo mais. O cara pode expor a ideia dele, mas cuidado com a forma como fala, né? Assim, só uma questão de, olha, as políticas da plataforma são essas, vamos evitar falar assim, assado e tal. Uma conversa, né? Aquela coisa informal, aquele aquecimento ali antes de começar o episódio. Essa é uma dica, né? Mas, assim, em suma, né? Se você essas dicas todas de como evitar problemas dos seus filhos, certamente você vai prevenir uma série de dores de cabeça. Isso aqui que a gente está falando já te economiza, assim, uns 80% de problema. A gente aqui, pessoal, a gente entende, como especialistas em influenciadores digitais, a gente entende que um convidado tem que responder pelas próprias falas, né? Não podendo o canal host ser punido por um comentário descabido ao vivo, né? Deve-se abrir um diálogo com a plataforma, né, para explicar o ocorrido, e a ajuda de profissionais renomados especializados na pauta de direito digital aqui é imprescindível, né? Porque quem vai fazer esse contato com a plataforma somos nós, né? Somos nós os advogados. Caso você tenha problemas e precise de maiores orientações jurídicas, a gente recomenda a procura de um advogado especialista em direito digital, gente, para assessoria perante as plataformas, e se for necessário, eventual ingresso de uma ação judicial. Exatamente, eu até estava assistindo a uma sessão de julgamento do Superior Tribunal de Justiça em Brasília, e tinha um caso que envolvia essa questão de conteúdo vazado, considerado impróprio em rede social. Era um conteúdo pornográfico, assim, eram fotos sensuais. E tinha uma discussão porque essas fotos foram feitas de forma profissional. A moça tirou aquelas fotos para uma revista masculina. Então tinha o intuito de divulgação. Só que foi divulgado, ao invés de ser divulgado na revista, que foi com quem ela assinou o contrato, foi vazado em rede social. E aí entrou aquela discussão. Tira, não tira, é censura, não censura, tem dano, não tem, enfim, aquela confusão toda. E me chamou a atenção, e eu guardei esse julgamento, que um dos ministros, que não era nem o relator, mas um dos ministros fez observação. Ele falou: quem decide, no fim das contas, o que é impróprio ou não, é o judiciário. Não é a plataforma. É o judiciário. Por que o judiciário? Porque a ditadura do judiciário? Não. Porque no judiciário a gente vai ter leis, normas que todo mundo tem que seguir. Porque a gente vai ter o que a gente chama de contraditório. Uma parte fala, outra parte vai apresentar os seus argumentos, isso vai ser analisado por uma outra pessoa, isso vai passar na mão de várias pessoas, isso vai se chegar a um consenso. Não é uma decisão ali, o bot do YouTube que resolveu sozinho. Entendeu? Então, isso que me chamou a atenção, assim, os tribunais realmente estão entendendo isso. Foi uma sessão da semana passada, de que quem dá a palavra final nesse tipo de coisa é o judiciário. E sinto informá-los, para acessar o judiciário vocês precisam de advogados. Então, contem com advogados especialistas em direito digital. É a analogia que a gente sempre faz do médico, né? Você vai fazer uma cirurgia cardíaca, você não contrata um ortopedista. Por mais competente que o médico seja, ele estudou menos de coração do que um cardiologista, certo? Então, contrata um profissional que lide com isso, né? Não serve, tipo, o meu vizinho é meu amigo, é advogado, mas o cara trabalha com trabalhista. Ele deve saber muito de trabalhista, mas não é o caso aqui. Certo? Isso. Bom, então, esperamos que vocês tenham gostado desse podcast. Curtam, compartilhem, espalhem a palavra, espalhem essas dicas que são bem importantes e são válidas para qualquer canal, tá? Não importa o tamanho, não importa nem o conteúdo, não só podcast aqui, vocês vão ver às vezes um collab, também pode ser, tá? Toda semana a gente está fazendo conteúdo novo por aqui. A inscrição de cada um de vocês é um incentivo pra gente, cada comentário, cada caso pra gente importa. Deixem aqui nos comentários se vocês souberem de mais polêmicos sobre isso. Por hora é isso. Nos vemos nos próximos episódios. Um abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau, Gustavo. Um abraço para todo mundo, pessoal. Até a próxima. Tchau.